Amém? Antes de começar, queria mais uma vez também desejar a todos aqui que são pais um feliz Dia dos Pais, né? Que Deus continue abençoando a nossa vida, né? Eu como pai também. Foi uma alegria imensa ter minhas filhas e eu acredito que todos aqui que são pais compartilham dessa alegria. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu vou te pedir para manter a Bíblia aberta. O título desse sermão é As Ovelhas e o Seu Pastor. E nós vamos, como leitura introdutória, lermos os versículos 26 e 27. João 10, versículos 26 e 27. A palavra de Deus diz: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Feche os olhos, vamos fazer uma breve oração. Deus, nos colocamos na Tua presença agora, preparados, Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos para nós. Que o Senhor possa me usar como Tua boca, como Tua voz, que nós possamos ser abençoados por essa palavra, sairmos daqui transformados pela força e o poder do Teu Evangelho pregado. Em nome de Jesus, eu oro, te agradeço. Amém. Esse trecho que acabamos de ler é parte de um contexto de embate entre Jesus e os doutores da lei, os fariseus. É um trecho que segue um sermão de Cristo conhecido como o Bom Pastor. Jesus, durante o tempo que andou na terra, pregou a muitas pessoas. A Bíblia conta que Jesus ele falava para multidões, para pessoas de culturas diferentes, para pessoas de diversas trajetórias, né? A Bíblia nos deixa saber que onde Jesus passava, muitas pessoas decidiam largar o que estavam fazendo e seguir a Ele, para ouvir um pouco mais sobre Ele. E temos relatos de pessoas simples, pescadores, construtores, camponeses, que largavam o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Também temos relatos de pessoas não tão benquistas como cobradores de impostos, publicanos, revolucionários, pessoas que estavam tentando incitar contra o império e que se arrependeram do mal que fizeram e também se juntavam ao grupo dos que seguiriam a Cristo. Haviam também os bem instruídos, os mestres e doutores da lei, os de posse, de grande saber intelectual, que ouviam os discursos de Jesus e os seguiam. Eu quero que notem uma coisa até aqui. Havia uma pluralidade imensa no grupo dos que acompanhavam Jesus durante o seu ministério terreno. Tinha gente de tudo quanto é jeito, né? Tinha rico, tinha pobre. E Jesus, nessa mensagem, ele resume esse grande e diverso grupo em dois. Os que são ovelhas do seu rebanho e os que não são ovelhas do seu rebanho. É uma palavra simples, né? Jesus ele via aquele monte de gente diferente, de tudo quanto é lugar, que fazia tudo quanto é coisa. E nesse sermão, ele fala, existem pessoas que são ovelhas do rebanho, existem pessoas que não são ovelhas do rebanho. Simples. Eu queria, então, que nos atentássemos ao que Jesus tem a dizer a respeito dos que são ovelhas. E, por consequência, também vamos ouvir sobre aqueles que não são ovelhas de Cristo. Façamos a leitura, então, de João 10, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra
no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Nos versos 1 e 2, Jesus fala sobre um aprisco, um curral. Não sei se essa é a palavra que mais se aplica a rebanho de ovelha, que é o lugar onde as ovelhas estavam. Ele fala sobre um ladrão e ele fala sobre o pastor das ovelhas. O curral ali era o lugar onde as ovelhas onde as ovelhas descansavam, onde elas se mantinham em descanso. No curral poderiam haver ovelhas de vários pastores. Era comum eles deixarem as ovelhas juntas. E existia uma característica para cada ovelha. Ela conhecia a voz do pastor do rebanho. O ladrão era aquele que invadia o curral para roubar ovelhas. Ele tentava dispersar as ovelhas a fim de obter algum ganho com elas. E Jesus, mais para frente, um pouquinho mais para frente no texto, no verso 8, ele vai identificar os ladrões como falsos profetas, os pregadores que se diziam da parte de Deus, mas que trazem enganação ao povo. Ele diz que antes dele apareceram outros se dizendo Cristo. A gente entende que a expectativa do Messias no tempo de Jesus era muito grande. Muita gente aparecia dizendo ser o Messias, sendo levantada como Messias. E Jesus ele chama esses de enganadores, de ladrões. E esses são os ladrões de ovelha aí nessa passagem. No verso 2, Jesus apresenta o pastor das ovelhas, e ele diz que o porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. O pastor as chama pelo nome e elas se movem. O pastor vai na frente delas e elas o seguem. E isso tudo acontece dessa forma porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Você é a ovelha de Cristo? Você conhece a voz dele? A voz de Cristo não é uma voz misteriosa que vai dentro da sua cabeça ou, sei lá, um arrepio que você sente na espinha depois de algum louvor emocionante. Não é dessa voz que eu estou falando. A voz do pastor, a palavra do Deus vivo, aquilo que Deus revelou e foi escrito desde Moisés até os tempos dos apóstolos. A voz do pastor, que era testemunha pelos escritos da lei, que apontavam para o Salvador que viria. A voz do pastor, que foi proclamada por séculos e séculos por profetas, que falavam da parte de Deus e apontavam para o Salvador que viria. A voz do pastor, que foi documentada em toda a história de Israel, e que testemunhava da fé naquele que restauraria todas as coisas. E a Bíblia continua nos dizendo em Hebreus 1:1, que ele nos falou nesses últimos dias através do Filho. A voz do pastor, que nos foi revelada pelo testemunho dos apóstolos, e que foi semeada com sangue daqueles que por sangue foram comprados. Quando nós falamos da voz do pastor, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando da Bíblia. Não é uma vozinha na sua cabeça. Se nós somos ovelhas de Cristo, nós precisamos conhecer a voz que nos guia, a voz que chama quando a porta se abre e a gente se move. Para sermos ovelhas, irmãos, precisamos conhecer a voz do pastor desse rebanho. Mais uma vez eu digo, quanto tempo a gente dedica para que possamos realmente saber quando o pastor está nos chamando? Não o pastor Leandro, o pastor.
O pastor dono da voz, porque nós somos ovelhas. Mas existe um pastor que fala conosco. A palavra dele é acessível para nós todos os dias. Nós precisamos conhecer essa voz, que é o único jeito da gente ser chamado de ovelha desse pastor. No verso 5, diz assim que as ovelhas vão ouvir o chamado do estranho, porém não seguirão. E além disso, fugirão dele. Olha que interessante, né? Quantas vozes estranhas têm soado nos nossos ouvidos nos dias de hoje? Quantos falsos profetas? Quantos falsos ensinamentos? Quanta bobagem tem sido pregada, né? Quantas heresias que foram combatidas durante os séculos, que hoje em dia tomaram uma nova roupagem, foram reescritas e recebem um tratamento de beleza e voltam com toda a força, né? Essa é a voz estranha. A ovelha do rebanho de Cristo conhece a voz do pastor e ela foge do estranho. A única forma de nós nos defendermos da voz do estranho é conhecendo a voz verdadeira que nos guia. Certa vez eu ouvi durante um estudo, uma pessoa me perguntou na igreja e eu lembrei disso na hora. Falou assim que, poxa, a gente podia estudar um pouco mais das seitas, das heresias que tem por aí. Né? E eu ouvi um exemplo que eu, na hora, falei para essa pessoa, eu acredito que foi Deus que trouxe a minha lembrança. Falou assim, os especialistas em fraude, né? que lutam contra a fraude, eles não estudam as notas fraudulentas, eles estudam as originais. Porque de tanto conhecimento que eles têm da nota original, eles sabem facilmente identificar uma nota falsificada. Eles não precisam saber da tecnologia do ladrão, eles não precisam saber do tipo de prensa, disso ou daquilo que foi usado para falsificação. Eles só precisam saber tudo sobre a original. Que eles vão saber identificar o que não é verdade. Quando a gente entende a voz do pastor, quando a gente sabe ouvir a voz do nosso pastor, mais uma vez, não o pastor Leandro, não o Diego, não o pastor Kleber, nós estamos falando da voz do pastor, do nosso Deus. Quando a gente está falando da voz dele, a gente está falando da Bíblia. A gente sabe identificar o que é voz dele e o que é voz estranha. É triste, irmãos, ver pessoas seguindo ensinamentos que não condizem com o Evangelho de Cristo. Mas, mais uma vez eu digo, a ovelha de Cristo conhece a voz do seu pastor. João 10, no verso 9, diz assim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus se apresenta como a porta. Os que passam pela porta serão salvos. Estarão seguros e protegidos. As ovelhas, elas entram e saem do aprisco de acordo com o comando da voz do seu pastor. Quando a gente ouve a voz de Cristo, a gente caminha e a gente passa pela porta da salvação. Cristo salva, e nele somente encontramos salvação. Ouvindo a voz dele, somos guiados ao caminho de segurança. Os que passarem pela porta encontrarão pastagem. Isso também é dito no verso 9. Cristo tem alimento para nós. Ele diz na sua palavra que ele é o pão da vida. Ele diz na sua palavra que ele é a água viva. Ele tem para nós o que precisamos. No verso 10, ele disse que veio para que tenhamos vida e que a tenhamos em abundância. Continuando a leitura, em João 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida
pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nessa segunda porção do texto que acabamos de ler, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se somos ovelhas de Cristo, como cremos que somos, Ele, como o bom pastor, é capaz de morrer por nós. E assim Ele fez. Cristo não era só um representante da parte de Deus, ou alguém enviado sem nenhum vínculo com o rebanho. Ele diz que nós fomos ovelhas dadas a Ele. No verso 14, Ele nos chama de minhas ovelhas. Em João 6,37, a Bíblia nos conta que nós somos dados pelo Pai ao Filho. Nós, como ovelhas, pertencemos a Cristo. Ele não é simplesmente uma pessoa que foi contratada, que foi arranjada para cuidar de nós. Nós somos dele. E ainda é dito em João 6,44, que ninguém pode vir a Cristo se não for trazido pelo Pai. As ovelhas de Deus ouvem a voz do pastor. Deus, Ele é o encarregado de, na sua soberana vontade, nós ouvirmos a voz dEle, aprendermos qual é a voz dEle e sermos guiados por essa voz. E Deus, Ele nos faz ovelhas do rebanho de Cristo, criando assim um vínculo muito maior do que simplesmente o do assalariado, como nós lemos aqui. Cristo é aquele que vai tomar conta de nós, mas também é aquele que vai dar a vida por nós. Porque existe um vínculo, existe um pertencimento, existe um amor nessa relação da ovelha e do pastor. Esse vínculo não acontece com o assalariado. Mas, mais uma vez, Cristo é o pastor e nós somos ovelhas dele, nós somos ovelhas desse rebanho. No verso 16 do capítulo 10, vemos a importância da propagação do Evangelho, digo, as boas novas de Cristo. Ele fala assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A Bíblia nos conta que Cristo tem ovelhas em todos os povos, em todos os grupos, em vários currais. E uma coisa é certa: todas as vezes que uma ovelha que foi dada pelo Pai ao Filho ouve a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, essa ovelha segue o pastor. Não importa o aprisco, não importa onde essa ovelha está. Quando ela ouve o Evangelho, quando ela ouve a palavra da verdade, ela segue a voz do pastor. A pregação da palavra é sempre eficaz, irmãos. Aquele que é ovelha do rebanho de Cristo vai seguir a voz do pastor. Por isso, a palavra do púlpito não pode vir de mim
ou de qualquer um que ocupe essa posição. Nós precisamos ser dispenseiros, nós precisamos ser ministros da palavra de Deus. Eu tenho as minhas convicções e eu tenho as minhas opiniões. Eu preciso deixar tudo para fora. Porque a minha opinião, a minha convicção, a minha forma de pensar, ela não vai levar ninguém a Cristo. A palavra do Pai, a palavra do bom pastor vai conduzir as ovelhas. Quando você falar, fale de Deus. Fale da parte de Deus. A voz da ovelha não muda o coração de ninguém. A voz do pastor muda. O quão rico esse texto é, irmãos. Quão valioso é aquilo que sai da boca de Jesus Cristo. Ele é soberano em suas ações. Ele chama as ovelhas, o Pai entrega ao Filho. Ele ama as ovelhas de tal maneira que se dá por sacrifício por elas. Olha que lindo, né? E a Bíblia continua dizendo que algumas pessoas ali não conseguiram engolir bem a palavra proferida por Jesus. Lembra que o contexto dessa palavra é um embate entre Jesus e os doutores da lei. Vamos continuar nossa leitura a partir do versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu para mim. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Olha que engraçado, né? Eu acabei de dizer que toda vez que a ovelha ouve a voz de Jesus, ela segue, né? Mas nós temos pessoas aqui que ouviram a pregação, que ouviram a palavra de salvação, saindo da boca de Jesus, Jesus dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Cristo. E por algum motivo eles não entendiam. Mas a palavra de Deus continua sendo eficaz a todo aquele que é pregado. E, irmãos, os versos que me motivaram a pregar sobre esse tema estão, na verdade, em outra passagem. Em Marcos 16, versículo 15 e 16, Cristo nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Marcos 16, grande comissão. 16, 15 e 16. Os versos que acabei de ler nos ordena pregar o evangelho a toda criatura. E duas coisas vão acontecer quando a gente faz isso. Alguns vão crer e outros não vão crer. Aqueles que crerem serão salvos. E aqueles que não crerem serão condenados. Jesus abriu a boca e disse: eu sou o bom pastor. E muitos que ouviram aquilo, ouviram a voz e entenderam a mensagem. Muitos que ouviram aquilo, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eles olhavam para todos os escritos que ali foram apresentados até então, que testemunhavam sobre Cristo, e eles conseguiam enxergar isso. Porém, os doutores da lei,
eles olhavam para aquilo, eles ouviam aquilo que Jesus dizia, e eles perguntavam de volta para Jesus: até quando o Senhor nos deixará em suspense? E Jesus falou: eu já falei um monte de vezes, e as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. E Jesus, ele diz que eles não ouviam, por quê? Porque eles não eram ovelhas do rebanho de Cristo. Eles não pertenciam àquele rebanho. Então a voz de Cristo, a voz do pastor, ela é eficaz ao seu rebanho. A voz do pastor, ela é eficaz a todo aquele que o Pai dá ao Filho. E essa palavra nunca vai voltar vazia. Mais uma vez eu queria dizer que Jesus falava a grandes grupos de pessoas. Haviam ali pessoas de vários tipos, pertencentes a vários grupos, com históricos de vidas distintos, com trajetórias diversas. Pessoas que seguiram a Cristo eram ovelhas do seu rebanho, e algumas pessoas que seguiam a Cristo não eram ovelhas do seu rebanho. Pessoas que criam no Cristo, que se revelava a eles, e pessoas que não criam no Cristo, que se revelavam a eles. Dois grupos de pessoas. A palavra desse Cristo vem até nós, e ela pode gerar duas coisas de acordo com a vontade soberana do Pai. Alguns são ovelhas do rebanho de Cristo. Vão ouvir, vão acreditar, vão reconhecer a voz do bom pastor e vão seguir. Alguns não são ovelhas do rebanho de Cristo. Esses não vão ouvir, não vão acreditar, não vão reconhecer a voz do bom pastor e não vão o seguir. Esses, assim como os fariseus, assim como os doutores da lei, estarão de alguma forma surdos à voz do bom pastor. Ensurdecidos talvez por uma incredulidade advinda de uma falsa doutrina, de um enganador, de um mercenário. Talvez surdos pelos tempos que vivemos, pela forma que o mundo nos ensina a enxergar as coisas, ao dar ouvido aos prazeres do mundo e não à voz do Mestre. Às vezes, somos surdos por dar ouvido às nossas emoções, por dar ouvido à voz que o nosso coração pede e não à voz do Mestre. A nossa autossuficiência, ao nosso alto prazer, a nossa alta satisfação e não a voz do Mestre. Essas coisas nos ensurdecem. Mas nós, como pregadores do Evangelho, nós não somos chamados para apontar quem são ou não as ovelhas do Pai. Nós fomos chamados para ser a voz de Deus, pregando o Evangelho de Cristo a toda criatura. Isso não quer dizer que não possamos combater falsas doutrinas, falsos ensinamentos, mas não nos foi revelado quem são as verdadeiras ovelhas de Cristo. E assim como eu disse antes, não é a voz da ovelha que vai gerar alguma transformação e alguma mudança na vida daqueles que ouvem, mas sim a voz do bom pastor. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar da voz que conhecemos, nós precisamos conhecer a voz para então falar também, né? Nós precisamos passar tempo conhecendo a voz do nosso bom pastor. Nós precisamos conseguir entender quando Deus está realmente falando conosco. E assim como na grande comissão, nós precisamos levar essa voz a todos os povos, a todos os apriscos, a todos os currais,
onde tem ovelhas que o Pai deu a Cristo. É parte do Pai, caberá ao Pai convencer aquele que ele levou. Mas a voz do Evangelho, essa sim não pode se calar. Nós precisamos continuar proclamando. Nós precisamos continuar, assim como Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. Nós precisamos continuar apontando para aquele que é o bom pastor. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Para terminar, eu queria que você refletisse. Qual ovelha você é? Mais uma vez eu pergunto. Você conhece a voz do pastor? Você se guia pela voz do pastor? E mais do que isso, você propaga a voz do pastor? Porque é isso que nós somos chamados a fazer. Que em nome de Jesus, essa palavra, ela possa de alguma forma nos encorajar e nos transformar. Nos encorajar a olhar para dentro de nós. E também nos encorajar a continuar levando a palavra de Deus adiante. Amém? Que Deus abençoe.